Hora de te atualizar sobre as últimas do Cruzeiro. A Raposa disputa com o Grupo City a contratação de Maher Carrizo. Nunca ouviu falar? Eu te apresento. Atacante de só 19 anos de idade, que pertence ao Vélez Sarsfield e tem sido tratado na Argentina como uma das promessas do ataque. Atleta que disputou o Sul-Americano Sub-20 no início da temporada, também já havia jogado o Mundial Sub-17, sempre pela seleção argentina. Com a camisa do Vélez são 22 jogos, 7 gols e 1 assistência. Negociação entre Cruzeiro e Grupo City, ou melhor, entre Cruzeiro e Vélez já existe. O grande problema é que o Grupo City tenta atravessar as tratativas. Informação que vem da Argentina é de que a proposta apresentada pelo Cruzeiro é superior à do Grupo City, que poderia inclusive colocar o Carrizo no primeiro momento jogando no Bahia. Negociação em andamento, a tendência é que até a semana que vem a gente tenha uma definição sobre o futuro do atleta, que no Sul-Americano Sub-20 com a camisa da seleção argentina em janeiro fez 9 jogos, 4 gols e 3 assistências, atleta hoje avaliado em 6 milhões de euros. Para completar sobre o Cruzeiro, contar que Fagner passou por exames médicos nas últimas horas e esses exames apontaram uma fratura na fíbula da perna direita. Você vai lembrar que na quarta-feira ele sofreu uma entrada forte no finalzinho da partida de um jogador do CRB, William Potker. Num primeiro momento parecia que não era nada grave, ele até saiu com uma botinha do estádio, mas chegou a se apresentar normalmente na quinta-feira sem a necessidade de exames. Fagner continuou reclamando de dores. Nessa sexta foi submetido aos exames que apontaram tal lesão. Dá para cravar que o Fagner está fora do jogo contra o Botafogo no domingo, do jogo da volta contra o CRB na próxima quarta-feira. Não há uma data para retorno, embora também não exista necessidade de cirurgia. Assim que tiver qualquer dado ou informação sobre o período de recuperação, a gente conta para vocês, beleza? Deixa eu começar aqui com uma informação das coisas que acontecem somente com a CBF. Faltando 5 dias para o jogo do Cruzeiro contra o Corinthians pela Copa do Brasil Feminina, o Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians em jogo único no Castor Cifuentes, em Nova Lima, e a partida ela sai de 7h30 da noite, numa quarta-feira, o horário já é ruim, né? E vai para simplesmente 4h30 da tarde. É isso mesmo, uma quarta-feira, 4h30 da tarde, Cruzeiro e Corinthians vão jogar lá em Nova Lima. Segundo o que está no site da CBF, a decisão de alterar o horário do confronto foi da própria entidade. O Cruzeiro deve se posicionar sobre isso e, claro, né, ninguém recebeu como uma ótima notícia uma alteração dessa de 7h30 para 4h30 da tarde no meio de semana, mas são coisas aí, né, da nossa entidade máxima do futebol. Impressionante, Cruzeiro e Corinthians aí na Copa do Brasil Feminina. Vamos lá, contra tudo e contra todos sempre. O Cruzeiro treinou nesta sexta-feira e o que a gente tinha de notícia que seria uma boa notícia sobre o Fagner acabou se tornando aí uma péssima notícia neste momento para o departamento médico do Cruzeiro. Porque ontem a informação divulgada pelo Cruzeiro a todos foi que o Fagner fez apenas o trabalho de recuperação e que não precisou passar por exame. Geralmente, o exame ou é feito no dia do jogo ou no dia seguinte. E como ele não passou por exame e fez apenas o trabalho de recuperação, a informação que veio do Cruzeiro é de que era se recuperar do quadro de dor para que pudesse talvez ficar à disposição já no domingo, no duelo diante da equipe do Botafogo. Só que o Fagner reclamou de dores novamente e aí o Cruzeiro resolveu fazer um exame de imagem que, infelizmente, constatou uma fratura na fíbula da perna direita. A indicação é de tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia, e ele já iniciando o trabalho de recuperação no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Não sendo um caso cirúrgico, já é um sinal melhor. Mas o que a gente tem de informação para esses casos é que pelo menos umas 4 semanas o Fagner deve ser baixa. Então é uma preocupação. O William deve ter condição de jogar no domingo. Caso não tenha, aí o Cruzeiro terá que improvisar alguém.
tem o próprio Lucas Romero, o Rodriguinho já fez essa função também, né, nos tempos de América, mas vamos aguardar. A tendência é de que o William jogue normalmente no domingo, diante da equipe do Botafogo no Rio de Janeiro, e é acompanhar essa etapa de recuperação. Existe caso, como o do Fagner, em que o atleta fica aí até 6 semanas, mas a expectativa é de que em 4 semanas o jogador esteja recuperado. Claro que vai fazer aí trabalho intensivo, tratamento intensivo na Toca da Raposa 2, com toda a estrutura que tem hoje a Toca, e o Departamento de Saúde e Performance terá que trabalhar muito, mas o Fagner aí, eu vi até gente compartilhando, né, perguntando ao robô aí do X, do X, não é esse tempo todo aí. 4 semanas é o que se trabalha para a volta do Fagner aos gramados. Então, ele perderia, claro, jogos importantes, mas é uma recuperação que tende a ser aí positiva dentro de um trabalho que vai ser feito no Departamento de Saúde e Performance da Toca da Raposa 2. Nesta atividade de hoje, o William fez uma parte do treinamento, o Marquinhos treinou normalmente, e aí é o Cruzeiro que tem quase que força máxima, né? Agora essa baixa aí do Fagner. Vamos aguardar a atividade deste sábado, que é quando o time fecha a preparação e segue viagem para o Rio de Janeiro. Técnico Leonardo Jardim, claro, querendo aí que o Cruzeiro volte a pontuar no Campeonato Brasileiro depois da derrota para o Ceará, até para apagar, né, a impressão deixada nos 2 últimos jogos, um do Campeonato Brasileiro, a derrota para o Ceará, outro da Copa do Brasil, o empate diante da equipe do CRB. Sobre mercado, a sexta-feira não trouxe nenhuma novidade. O fato é que o departamento de futebol tenta sim acelerar, ou já viu, né, que o Cruzeiro realmente precisa de peças, e aí é o desafio encontrar estas boas peças que vão agradar ao Leonardo Jardim no mercado. Tá falado, pessoal? Agora, pensando nesse Botafogo e Cruzeiro, hein? Cruzeiro também precisa dar uma resposta, hein, Rica? Senão aquela piada do gás acabou, o elefante caiu do poste, o Iguinho hoje mandou aquela, a carruagem virou abóbora, vai começar a pegar, hein? Mas o Iguinho não é referência também, né? Porque o Iguinho é um atleticano doente, né? Se o Cruzeiro for campeão brasileiro, ele vai falar, mas veja bem. Eu sou imparcial. Veja bem. Entendeu? Ele é parcial. O Iguinho ele é injusto com o Cruzeiro. Ele tem recalque do Cruzeiro. Muito. Eu sou Mas eu acho que eu acho que esse jogo vai ser o jogo mais legal da rodada, eu acho. Porque o Botafogo não vinha sendo convincente, mas o Botafogo jogou um belo jogo contra o Red Bull, cara, na terça-feira. Foi talvez, e não à toa a maior vantagem, o melhor jogo das oitavas de final de um time em 90 minutos dessas oitavas da Copa do Brasil. Então, assim, o Botafogo jogou aquele jogo especificamente, ou nós vamos ver o mesmo Botafogo? Porque se for o mesmo Botafogo, a única coisa que o Cruzeirense pode esfregar a mão e falar, opa, esse jogo aqui vai ser diferente, é porque o Botafogo não fica lá atrás. Diferente dos últimos 2 adversários do Cruzeiro. Exatamente. O Botafogo não vai em casa, o torcedor não deixa, não é do ímpeto do time e tal. O Botafogo não vai ficar com a bola lá pressionando o dinizismo, mas ele não vai ficar atrás do jogo inteiro sem dar espaço para o Cruzeiro jogar. Então eu acho que o Cruzeiro vai ter mais possibilidades ofensivas. O problema é que lá atrás você tem um adversário consideravelmente mais forte do que os últimos 2 também. Mas é um belo jogo de futebol esse, cara. Esse aí, quem gosta, não pode perder, não. E tem um detalhe, né, Rica? Porque eu não estarei na transmissão, porque o Milton me proibiu de estar na transmissão no domingo. Tirei. Porque, segundo ele... Mas foi o Iguinho que te derrubou. Não, mas o nosso narrador que falou que, segundo ele, os também. resultados que o Cruzeiro não tem conseguido aí, nesses 3 últimos jogos, a culpa é minha que voltei de férias. Depois que ele voltou, empate com o Corinthians, perdeu do Ceará e empatou com o CRB. Tem que tirá-lo. Olha, Vamos ver o que eu que estive acontece. conversando com o Gabigol ontem, nós falávamos sobre o único assunto que nós tratamos quando falamos, que é Fórmula 1, porque nós dois somos viciados em Fórmula 1. É bom, viu? O Gabigol comprou um simulador de Fórmula 1, eu também, então nós estávamos conversando de marcar uma corrida ontem. Mas perguntei a ele qual era o problema do Cruzeiro, ele falou a escalação da 98. Tá muito complicado para nós na hora do jogo. Ah, tá vendo? Bem assim. Olha pra você ver a que ponto chegamos, hein? Bem assim. O Rica que é um cara... O Rica que é um cara inteligente, um cara, assim, influente. O Rica, eu não consegui comprar ingresso pro GP do Brasil esse ano, não. Olha com os seus contatos aí, você não consegue comprar um, não. Rapaz, tu sabe que eu nem vi ainda, porque eu não sei, eu nunca sei onde é que eu vou estar na época da corrida e tal. Eu queria ser assim.
Não, cara, não acredite, não é tão fácil assim ser um nômade, entre aspas. O Cruzeiro já treinou nessa manhã de sexta-feira e amanhã tem o último treino, a última atividade antes da viagem para o Rio de Janeiro. Então, treinamento hoje de manhã, ok, sossegado. Amanhã o treino na parte da tarde, depois viagem voo fretado para o Rio de Janeiro e o Cruzeiro apostando nisso, né, dessa questão aí do Botafogo jogar também. O Cruzeiro ter espaços para poder jogar, porque tem tido muita dificuldade com o time que joga ali igual o Choba de micróbio, sabe, fechadinho? Então, o técnico o Leonardo Jardim aí tá preparando o Cruzeiro para encarar o Botafogo. Em relação ao treinamento de hoje, apurei aqui o seguinte, tá? O Fagner, ele fez apenas trabalhos internos. Tomou aquela pancada do William Potker, né, do puxa-frango, e não teve lesão nem nada, mas está sentindo dor, o tornozelo deu uma inchada ali, então ele fez apenas atividades internas e é dúvida, corre o risco de ficar fora do jogo de domingo, assim como eu. Até o momento, confirmado fora do jogo de domingo, só eu, e o Fagner está correndo esse risco. Já o William, ele treinou parcialmente com o grupo, tá? Fez uma parte ali da atividade com bola, o que já é um sinal de melhora, porque ele fez essa parte ali de atividade, comandado pelo Leonardo Jardim, depois voltou para o departamento, né, para o Centro de Saúde e Performance para poder continuar tratando. Ele que não tá lesionado, mas ele teve um desgaste muscular excessivo, com isso o Cruzeiro fazendo atividades, trabalhos de fortalecimento muscular, reequilíbrio muscular no William, para que ele não venha a se lesionar. Creio que o William deve ir para esse jogo, Milton, e o Fagner é dúvida. Certeza mesmo que não vai pro jogo domingo, é só eu. E não adianta me ligar, não, que eu não venho mais, não. Isso aí já tá Não me liga, definido. não. Você não precisa, pode tirar uma folguinha Tira a aí. mão da minha perna. É isso aí. Bom, acontece o seguinte: Vidalba é certeza que volta, certo? Quem? Vidalba. Sim. Sim. Fabrício Bruno vai ter descanso? Ou ele joga? Que descanso. Não, né? Joga, Descansa, né? Tá. descansa Não, e dorme então de noite. eu acho que ele vai colocar, então, o time mesmo, o que a gente conhece, né? Ele Os vai colocar o principais Cruzeiro. Eu ali. queria que ele colocasse o Barcelona. Mas não assim, entendi. e aí você vai. Deve ser isso aqui, tá? Cássio no Vamos tirar. gol, Cássio, William na lateral William, direita, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Romero, Lucas Lucas Silva, Silva, Matheus Pereira, Wanderson, o Christian e o Caio Jorge. O Wanderson, Seria? a gente ainda tá. O Wanderson treinou, mas ele foi substituído no jogo passado também. Inclusive, o técnico do Cruzeiro disse que o Marquinhos seria titular no jogo contra o CRB. Porém, o Marquinhos, ele teve aí uma virose, né? Que é a famosa. Tá. Você tá que o ligado, Padrinho né? teve. Exato. Só que a do Padrinho foi pior, né? Ele foi. E, enfim, o Marquinhos, ele treinou parcialmente ontem, hoje já participou do treino com mais tempo, então o treinador do Cruzeiro estava nessa dúvida em relação ao Wanderson, porque o Wanderson também não está 100%, e o problema do Wanderson também é cansaço muscular. Cara, O que o senhor faria? O senhor colocaria o Marquinhos, ou o senhor iria de Wanderson meia boca, ou o senhor daria uma de louco, colocaria o Wanderson. Lautaro para poder arrebentar? O Wanderson meia boca porque não tá 100%, né? Não tá Bom. 100%. Mas tem um amigo nosso ontem, cruzeirense, que ele tava bravo com o Wanderson, viu? você sabe que O Wanderson não faz não- nada, o você Wanderson não tem uma Peraí só um assistência. minutinho. Fale sem me tocar, porque você já me tirou do jogo de domingo. então. Vamos lá. Meu corpo Vamos tem lá. as É um regras. pai de família, se melindroso aí, você ó. tirar o ganha-pão dele, você Meu sabe que corpo tem você as vai ter que regras. bancar, né? Nada, eu tô dando uma folga pra ele ir lá E outra curtir coisa. lá com a Gabi lá. E outra coisa, eu fui lá na Rádio PLFM, seu meu Varenga falou que não tem lugar lá mais, não. Aí acontece o seguinte, que você até brincou aí, né? Falou assim, se o Wanderson não puder jogar, entra o Lautaro. Você sabe que é mais Fala ou olhando menos... pra eles. Olha Não, ali, ó. não, Calma, isso você tem que falar pra plateia, mim, não. Eu audiência sei aí. que o pessoal já tá Olhando me pra mim, destruindo não. aqui, mas você sabe que o Lautaro, ele joga mais naquela posição ali, né? Qual posição? Onde o Wanderson Aquela atua. loucurinha que faz Aquela loucurinha ali. É verdade. E ele precisa de espaço, né? Ele precisa de espaço, exatamente. No banco E tem um muito. jogo como o do Botafogo, sim. Agora, claro, é o que eu falo, velocidade não é nada sem controle. E o caso do, Eu já vi essa Lautaro, propaganda. Lautaro é mais ou menos, ele vai na velocidade, mas às vezes não tem controle. Inclusive, tem um detalhe que passou desapercebido, o senhor, Igual a Plodi o na senhor não época. nota, porque tudo o senhor é só me criticar. Ah. O Kaique Kenji, o técnico do Cruzeiro, chamou ele no finalzinho do Ah, jogo, só que tem não o deu Kenji tempo dele também. entrar. Boa. E é um jogador da velocidade, do Também, drible, também. enfim. Entre Kaique Kenji e Lautaro, o senhor vai de quem? Kenji. Mas olha pro pessoal, fala pra ele. Kenji. Pô, mas você nem pensou, hein? Não. Você faz um elogio ao Lautaro, né? Ele Você tá joga vendo ali. como é que é? Não, eu Aí não quando falei- você dá a não, primeira opção, é a peraí. outra opção. Eu ó. não fiz elogio, eu falei apenas que ele joga naquela posição. Mas deu a entender que você tava elogiando. E ele tava com, assim... Ele jogou sempre como um centroavante. Não é a Comédia, dele, assim. Seu Seria comédia. essa posição. Mas é onde ele rende Você é um mais. canalha, Milton, você Mas, é um cara, canalha. mas se entre o Kenji e ele, vai o Kenji.
Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.